Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que todos os episódios dos podcasts do Arte Final estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui nesse lindo podcast carnavalesco estão comigo Maurício Dantas. Eu amo tanto a Taeta que eu mato por ela. E vindo diretamente do Omniverso, Jamerson Tiossi. E o importante é ser feliz. É sim, e você, como você está aí na folia de Momo, em casa, espero eu, e você, pelo título do nosso podcast e pela musiquinha de abertura, você já sabe do que vamos falar hoje. Sim, vamos falar de Pacificador, personagem que o glorioso John Cena deu vida primeiro no filme, no belíssimo e divertido filme O Esquadrão Suicida, do James Gunn, e depois nessa série da HBO Max, que já foi confirmada uma segunda temporada, então a série acabou tem 2 semanas e ainda estamos impactados pela série, e nós decidimos falar aqui um pouquinho do personagem, do que o Pacificador fez nos quadrinhos, e por fim nós vamos comentar um pouquinho da série, né? Já deve ter um monte de podcast falando da série, então vamos focar primeiro nos quadrinhos do personagem, um personagem um tanto quanto obscuro e que a sua versão mais famosa não é ele mesmo. Então, sem mais delongas, Maurício Dantas, quem é o Pacificador? Rapaz, aí é difícil, porque teve várias encarnações bem diferentes. O Pacificador original, né? Criado lá em 66, numa das últimas edições de um dos títulos de sucesso da época da Charlton. O Pacificador não é originalmente da DC, né? Um daqueles personagens ali que foi adquiridos na compra da Charlton Comics, como o Capitão Atom, o Besouro Azul também. E ele é um diplomata, que o Christopher Smith é um diplomata, né? Pacifista, que começou a surtar na paz aí, e aí daí veio essa questão toda dele amar tanto a paz e a ponto de matar por ela. Ele cria um instituto para combater nazistas, outros tipos de criminosos, que é o Pax, Instituto Pax, paz em latim, né? E ele vai ter uma saga curta aí, né? Porque logo depois que ele estreia no gibi é cancelado, ele tem ainda, na época nem se chamava minissérie, né? Contado ainda pela Charlton, e vai ser ressuscitado nos gibis da DC já pós-crise, com essa série que saiu aqui naquele especial da DC, que acho que é por onde todo mundo mais velho conhece o personagem. Vamos falar dele aí. E é um personagem que a gente viu aí algumas diversas encarnações, inclusive no Checkmate, naquele que eu sou da diretiva Janus, né? Como é que chamou aqui? Eu não me recordo agora. Conspiração Janus. Conspiração Janus, isso mesmo. E, assim, não tem muito o que falar sobre o personagem, porque não tem essa coisa tão marcante, assim, da personalidade ou da um traço específico, senão essa coisa do matar pela paz. Ele é basicamente um vigilante, assim, humano, né? Um Batman em termos de física, de expertise em combate, em armas. E tem esse passado também como um espião, um agente secreto, enfim. E aí, a depender da sua encarnação, a gente tem aí, né, essa diplomata, dele ter vozes na cabeça, tudo mais. Mas é um personagem normalmente visto com uma seriedade maior do que o que a gente viu aí na série. Como eu falei, não tem nada muito marcante assim do personagem. Eu gosto muito, sempre achei o visual dele muito legal, assim, de tão maluco que é. Mas não tem nenhum teatro específico, não. Me lembrou, na verdade, lendo aqui, relendo, né, esse especial da DC, a mini de 88, se não me engano, que me lembra uma versão do Cavaleiro da Lua, sabe?
Cavaleiro da Lua original lá. Original não, né? A versão do Doug Moench com o Bill Sienkiewicz. E todos os heróis naquela época tinham que ter, né? Uma loira gostosa para dar um suporte amoroso e sentimental. Uma mansão, uma grana danada para poder custear lá a sua operação. E foi essa, para mim, foi isso que me pareceu que a DC tentou fazer com o personagem daquele gibi. Mas a gente vai falar melhor dele aí, gente. E você, Jamerson, você chegou a ler alguma história do Pacificador na época da Charlton, ou você também conheceu ele nessas histórias do que saiu aqui no DC Especial? Como todo personagem da DC, na verdade eu conheci ele em crise, né? Ele tem uma participação, o grupo da Charlton tem uma participação em crise assim que me chamou a atenção. Mas eu só vi o desenvolvimento dele a partir dessa minissérie, né, do Kupperberg, e também do desenvolvimento ali naquele núcleo de espionagem da DC lá de 87, 88, 89, que era capitaneado pelo Esquadrão Suicida, que a gente, o bom, né, o esquadrão do John Ostrander, certo? Eu não tive nenhuma leitura do material original, e eu queria acrescentar o que o Maurício, né, acrescentar, mas em tom até de comentário, que o instituto que ele tem seria o equivalente nos quadrinhos às think tank, né, que é um instituto que ele serve para desenvolver uma ideia, né, e aqui no nosso atual contexto é muito dado a intervenções do capitalismo americano em outras economias e outras sociedades, de modo a defender o American Way of Life e os interesses também dos americanos. Então, assim, não deixa de ser interessante que o personagem tenha ou seja mantido por uma think tank, que é essencialmente uma empresa que vai defender os interesses dos Estados Unidos. É bem interessante, né? Porque ele é um pastiche, né? Depois, principalmente depois, ele se tornou um pastiche. Ele até uma crítica com essa história dos Estados Unidos quererem impor a paz, né? E ele vai levar a democracia, né? Vai para o Oriente Médio, para o Vietnã. Então, e aí a gente sabe que eles matam muito para isso, né? Então não deixa de ser uma espécie de crítica a essa postura norte-americana, né? O texto do Kuppenberg nessa série não é tão pancada, por assim dizer, né? Dedo na ferida. Não é tão politizada como essa interpretação que pode ser dada, né? Mas eu concordo com você que Eu existe vou sim. interromper vocês, que eu discordo logo de imediato, certo? Olha aí. Eu acho que o texto é altamente politizado. A gente é que não está muito apto a ver a sutileza. Veja só, o vilão da série, que é um personagem de conotação oriental, extremamente oriental, né? A gente poderia dizer facilmente que o vilão é um chinês. E o vilão, ele quer fazer com que as repúblicas que formavam a União Soviética, elas entrem num caos, de modo de que ele possa tomar uma área territorial desse caos que seria resultante. Então, assim, basicamente a história ela fica ultrapassada não pelo aquilo que ela defenda, mas pela própria história real, porque as repúblicas que formavam a União, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, assim, só no contexto da história, eram várias repúblicas que eram unidas num ideal em comum. Então essas repúblicas elas acabam saindo da União Soviética, e aí a questão da série, o tópico da série acaba antes,
Mas assim, eu acho muito atual. Se você vê a questão hoje da Ucrânia, é basicamente o que a série em termos defende, né? Por quê? Porque o agente americano não quer que um agente estrangeiro crie um caos que onde ele depois o resultado daquele caos ele vai poder ter uma posição de poder. Ah, não. Isso eu não discordo, não, Jamerson. Eu falo que não existe a questão da crítica, assim, o dedo na ferida, entendeu? Existe uma análise de mundo ali, do momento da época, né? A gente tá falando aí de. Do contexto da Isso, época, né? isso, o termo certo é esse, é o contexto da época. A gente tá falando aí de um mundo em Guerra Fria, ainda com muita coisa do fantasma do nazismo e tudo mais. A gente tem aí, né, o fantasminha do pai na cabeça do pacificador, a coisa toda dos nomes, a iconografia toda, essa apresentação do vilão oriental também. Isso eu não discordo, não. Ele tá com o pé fincado ali no momento dele e apresentando uma visão do autor também. O Kuppenberg também não é qualquer um. O cara escreveu muita coisa boa nessa época e ligada com o momento, não à toa fez sucesso. Eu não sou grande admirador do trabalho dele, não, mas eu tenho que reconhecer. Não tenho notas contra também, não vou criticar aqui, só não tive essa identificação toda, deixando claro. Mas não se pode deixar de reconhecer esse trabalho dele e de análise, muito mais difícil na época do que hoje, né? O cara tinha que ir atrás de jornal, de TV e rádio. Hoje a gente pega um verbete na Wikipedia e em 2 minutos a gente sabe mais do que o cara que fez um puta clipping naquela época, né? A gente sabe mais daquele dia do que o cara que fez esse clipping, quero dizer. Mas o que eu falo, eu acho que o Marcos concorda também, é que não existe o meia-culpa, né? A crítica em si, como a gente vê em outros trabalhos, até da época mesmo, Sim. de mostrar os Estados Unidos como essa máquina bem azeitada de destruir o mundo. Como você falou, tem aí esse paralelo que você faz com a Ucrânia hoje, é excelente. Mas não é a coisa tão na cara assim, está lá. Está lá é uma predição até, né, de futuro muito boa dele, mas não é uma crítica em si. O título em si não é uma crítica política, quero dizer. Ô Maurício, é aí que eu acho que a questão da sutileza da série nesse sentido. Ela consegue fazer uma construção a partir de uma banalização, né? Que o pacificador. Primeiro, o título no mais rasteiro que podemos dizer que é uma sátira, né? Assim, eu não estou falando da série de TV, Sim. não. Eu estou falando do título em quadrinhos, né? Por quê? Porque o cara é um soldado, um militar. Todo militar, ele existe única e exclusivamente para matar, né? Não existe nenhum militar que tenha a qualquer ideal de paz, né? Não, certo? Ele não tem nenhuma serventia para a sociedade e o pacificador ele é um personagem unidimensional, mas o Kupperberg, que já estava produzindo talvez o melhor material que ele tenha produzido, que era o Checkmate, né? Que eu acho uma excelente série de contexto militar, uma excelente série com muito material bom, né, que teve um final assim meio atribulado no Brasil, né, porque de repente a editora Abril decidiu não publicar mais o título, mas assim, o Kupperberg foi e conseguiu pegar elementos, por exemplo, do James Bond, que era as mansões, que é a ideia da presença feminina, a ideia do vilão caricato, mas ao mesmo tempo ele coloca detalhes sutis, por exemplo. Tem uma hora que o cara vai na Arábia, né? Eu tô falando na Arábia de um modo geral, nos Emirados Árabes, e ele vai num prostíbulo, né? E tem uma luta, quer dizer, assim, são aquelas locações que lembram em certo grau o James Bond. Então eu acho que é essa a ideia que o Kupperberg quis dar para a série, uma série de ação, certo? Com a ideia de tentar salvar o mundo.
Bom, antes da gente continuar falando dessa primeira minissérie, eu quero voltar a falar do personagem em si, né? O Jamerson falou que o primeiro contato dele foi ali na Crise nas Infinitas Terras. O Maurício também já falou que o personagem ele não é original da DC, ele é da Charlton, então eu quero amarrar isso agora. A DC ela tinha essa por hábito, né? Ela comprava algumas dessas editoras menores, principalmente, talvez o caso mais emblemático seja o do Capitão Marvel, Shazam, que ela comprou a Fawcett Comics, que o Shazam, logo que surgiu, ele vendia mais que o Superman, né? Então, com o passar dos anos, a DC se consolidou como uma editora muito mais forte e acabou comprando essas editoras menores, né? Então, e cada editora que a DC comprava, ela colocava numa terra paralela, né? Numa outra terra que não a terra dos personagens da DC. E e na Crise acabou esses personagens sendo integrados ao universo DC. Só que eu tenho a impressão de que o Pacificador, de todos esses personagens da Charlton, é o que a DC menos utilizou, né? Tinha ali a Sombra da Noite, que também não era muito conhecida, a DC acabou não utilizando muito, mas Besouro Azul, o Questão, o Capitão Átomo, todos esses personagens foram muito mais utilizados. Não, o Judo Master foi muito menos utilizado nos quadrinhos. Mas assim, o que eu quero dizer é que talvez a versão mais famosa do Pacificador seja a que o Alan Moore criou, né? O comediante, né? E talvez muito mais relevante do que o próprio Pacificador, né? Será que em 2022 ainda tem gente que não sabe que o Watchmen seria feito com os personagens da Charlton e a DC puxou na última hora e o Alan Moore fez os outros personagens que ficaram muito mais icônicos na cultura nerd, né? Para usar esse termo complicado, do que as suas contrapartes originais. Aí eu já discordo, porque eu acho... Fale, James. Eu acho que tem gente que não sabe, né? Mas assim, a gente tem que responsabilizar não a DC, mas o Giordano, né? Que o Giordano achava que os personagens teriam sobrevida relevante na DC, né? Porque sobrevida eles verdade. tiveram, né? Mas nada muito relevante, né? Por exemplo, qual personagem Charlton que a gente conhece mesmo? É o Besouro Azul, né? Os outros a gente conhece, a gente leu histórias, todos esses que a gente citou aqui, mas né, Capitão Átomo mesmo tem tantos anos que fez alguma coisa boa com ele que já deve ter mais de 30 anos. Besouro Azul. Mas eu ainda acho que o Besouro Azul, Questão e o Capitão Átomo são mais famosos ou mais relevantes que o Coruja, o Rorschach e o Dr. Manhattan. Você acha mesmo? Não. Eu não vou comprar e não vou nem atacar nem fazer defesa. Eu vou fazer igual Gilmãe. Não digo, não discordo nem concordo. Muito pelo contrário, certo? Eu não tô falando em relação à história. Não tô comparando o Watchmen com as histórias que esses personagens tiveram. Não. Tô falando dos personagens em si. Mas aí é muito mais uma questão. Eu acho que são personagens muito de nicho, sabe, Marcos? Assim, por exemplo, o que é que o Besouro Azul tem de relevante? Assim, a gente conhece o Besouro Azul por causa da liguinha do nosso amigo Dematos. É isso. Né? A gente conhece eu acho que o único que tem série própria, que é relevante, que é boa e que você pode ler assim, é Questão. A série original do Questão é muito boa e você não precisa ter nenhum outro pré-conhecimento, certo? Ela se sustenta sozinha. E quando eu falo Questão, eu falo a série dele na DC e a série seguinte, que depois ele teve uma série trimestral que chamava The Question Quarterly, que foi, na verdade, o volume 2, que cancelou a mensal e ele ganhou essa trimestral, mas também não teve uma longa carreira, não.
Deixando claro, o Jamerson falando aí do questão original, não é a questão do Dítico, né, Jamerson? É a questão do Daniel Neal com o Não, Dennis eu tô Cowan, falando dos que é... personagens já na DC, né? Porque Sim, sim. eu, na verdade, eu quero ser sincero, eu nunca li nada da Charlton, né? Eu devo ter lido as histórias do primeiro Besouro Azul, mas assim, já a nível de curiosidade, nunca me aprofundei, não. Eu acho que eu conheço o primeiro Besouro Azul mais pelo desenho The Brave and the Bold do que pelo quadrinho em si. Mas se você não leu, imagina nós, né, Marcos? É. Bom, vamos voltar para a série do Kuperberg, que a gente já falou um pouquinho, até já foi dado um pouquinho da sinopse, né? Aquele conflito básico ali, época de Guerra Fria, né? Tem todo aquele contexto de Guerra Fria, um vilão asiático bem estereotipado, né? Que quer a dominação mundial e usa de sugestões pós-hipnóticas, lavagem cerebral, para poder manipular atores importantes nos exércitos, tanto da União Soviética como da OTAN, para poder gerar um conflito e com isso ele conseguir fazer a dominação mundial, né? E no meio disso tá lá o pacificador, o Christopher Smith, que de certa forma também está sendo manipulado para poder para poder conseguir dar cabo daquilo tudo. E a curiosidade é que tá ali o pai dele como um fantasminha, uma consciência que só ele vê, e o pai dele era um oficial do exército nazista, né? Então tem essa curiosidade, né? Que na série foi retratado, né? Que no caso, na série, o pai dele não chega a ser nazista, mas ele é um supremacista branco, né? Então ali tá mais para Ku Klux Klan do que para nazista, né? Não é, Que acaba não é se nazista, confundindo, né? nazista alemão da Segunda Guerra, mas É, é nazista. nazista americano redneck. Isso. E aí tem todo esse contexto. Eu nunca tinha lido essa série na DC Especial, li agora pra gente gravar, até porque, como eu falei, não tinha muitas participações do Pacificador nos quadrinhos da DC, e eu falei, não, vamos pegar para ler algum gibi dele pra gente poder falar aqui. Eu falo pra vocês que eu achei a série bem fraquinha, ao contrário de algumas coisas que a gente vai falar de que estão sendo feitas atualmente com o personagem. Ah, também, viu? Eu tive dificuldade de ler, não falo nem porque é datado, porque é isso que aqui, não. Eu tive dificuldade de ler por não gostar da história mesmo, assim, não me empolgou. Eu vi no começo ainda essa similaridade com o Cavaleiro da Lua, que eu comecei a ler recentemente, os primeiros gibis lá dele, que a Panini publicou recentemente, né, no Paladinos Marvel, mas fui seguindo assim e o personagem não me pegou. Talvez aí culpa do tempo passado, né? De muitas coisas que estão ali, muitos tropos, muitos temas. Já sei a 19ª vez que a gente está vendo, eu, Maurício, lendo isso e achei apenas assim, ok. É um gibi que na época que saiu aqui, pela Abril, eu não colecionava DC e quando eu via nos sebos eu ficava assim, pô, um dia eu vou pegar esse gibi, mas é sempre um pouquinho mais caro, porque tinha mais páginas e tudo mais, e nunca pegava. Peguei emprestado uma vez de um amigo e tive que devolver porque é uma pilha toda assim, tinha acabado as férias e eu não tinha lido ainda esse. Mas confesso que não é do Kuppenberg, dessa época principalmente, que muita coisa boa dele, não é das melhores mesmo. Eu discordo, né? Na verdade, eu acho a série boa, acho a série relevante. E na verdade, eu não gosto da série atual, mas isso aí nós vamos comentar um pouco à frente. Eu acho que a série tem todos os elementos que ela foi feita para agradar. E eu queria colocar um pouco do contexto. É o seguinte: entre 1987 e 1992, a DC era um lugar difícil de trabalhar, porque no processo de recontar e reapresentar constantemente os personagens, muitas daquelas séries elas perdiam o timing
durante o próprio processo de apresentação. A gente pode colocar aqui a Poderosa, né, que é apresentada de um jeito, depois aí fazem uma curva para que ela seja uma outra coisa, né? Então, assim, eu acho que era um momento difícil da DC. Se vocês lembrarem, vocês não devem ter acompanhado o All Star Squadron, mas o Roy Thomas entregou o roteiro para um ano de All Star Squadron e ele foi viajar para a Europa. Parece que era padrão era padrão nos escritores norte-americanos, né? Porque o Englehart tinha feito isso uns anos antes. E aí ele tinha um acordo com a DC de que ele continuaria a utilizar a Trindade em All Star Squadron, mesmo no novo universo. E aí ele foi viajar, fez a viagem dele, e quando ele retornou para os Estados Unidos, ele descobriu que ele não poderia mais usar a Trindade nos títulos do All Star Squadron, né? Então, assim, quando você pega o título, os elementos são feitos de modo que o Kupperberg, que já tinha uma experiência na Marvel, que estava produzindo uma série policial na DC, contratasse o Todd Smith, que foi um dos artistas que trabalhou no Punisher, né, o Justiceiro. Então a série ela tem muito dessa pegada de justiceiro naquele momento, né? E alguma coisa de um contexto de política, de personagem maquiavélico, certo? De espionagem, de lugares chiques, elegantes e pouca coisa assim, muito de um pouquinho de crítica ali naquele contexto da Guerra Fria. Eu acho uma série de fácil leitura diante de tanta merda que eu já li nesses anos. mas aí também. A DC é problemática mesmo nesse ponto aí. A gente fala sempre do que aconteceu depois do Flashpoint, né, no 952, que aquilo foi meter os pés pelas mãos gigantesco, mas não foi a primeira vez que a DC fez isso, né? O próprio pós-crise foi muito bagunçado assim. A gente já comentou no programa lá atrás, que a gente falou, inclusive, da compra da Fawcett Comics, né? A gente falou do Shazam, do segundo filme do Shazam, aqui no Pilha, que houve uma tentativa abortada, né? O próprio Roy Thomas fez um Shazam que ele mesmo não gostou depois de tanta interferência editorial e tudo mais. E logo depois, tipo, no mês seguinte, o personagem ia ser introduzido de outra forma no Lendas, que é o primeiro crossover pós-crise. Então, foi muita coisa pés pelas mãos, foi muita ideia boa, como o Jamerson bem disse aí, né? No meio do processo a coisa se tornava obsoleta. Ou lá na frente alguém decidia que ia acontecer tal coisa com tal personagem que ia impactar no resto todo. Então, não tinha como dar certo mesmo. Eu acho que houve diversas coisas muito boas, experiências muito boas, coisas que a gente acabou pegando aqui, abriu, pensou e ficou aqui. Mas Doeador mesmo foi muito pouca coisa. E o Pacificador foi um desses que sumiu por Eu conta queria disso, né? Ele vai fazer um aparecer. registro de uma história ruim, mas também já é de um personagem ruim, né? O Amanhecer Esmeralda 2 é uma história ruim de um personagem ruim, certo? É o que o Hal Jordan tá na Exato. cadeia, Na né? verdade é o seguinte, o período dele na cadeia é um epílogo do Amanhecer Esmeralda 1, né? Um epílogo de 2 páginas. Aí o que eles fizeram? A série vendeu. Não, então nós vamos pegar esse epílogo, ou seja, as 2 páginas, e vamos transformar em uma outra série de 8 partes, né? Então já é um negócio muito ruim, né? Porque na verdade o Hal Jordan ele atropela uma pessoa, ou então ele tem um problema, um acidente de trânsito, e aí ele é culpado
de você que é advogado, é crime com dolo, é isso que chama? Não, é o crime culposo, né? Ele tem a culpa, mas ele não tem a É intenção de isso. Então matar. ele vai pra cadeia por causa de um crime culposo, né? Bom, depois dessa mini, o Pacificador fez participações especiais aqui e ali, né? Tem uma participação especial na Liga da Justiça Internacional, é, é, uma aparição ali de um quadro no Reino do Amanhã, e até que teve participação ali nos Novos 52, ou na minissérie 52, apareceu ali num quadro ou outro, até que ele acabou sendo utilizado na versão Watchmen do Grant Morrison, né? Ele apareceu lá em Pax Americana, aquele capítulo de Multiversity, né? Que aí o Morrison usou os personagens da Charlton que o Alan Moore queria usar lá atrás, né? Então ele aqui conseguiu usar. Que de longe é a E melhor depois coisa disso, que você vai encontrar com um pacificador, né? Certo? Para mim, a melhor coisa dos personagens da Charlton, enquanto personagens da Charlton, ou seja, enquanto eles não são uma versão da DC, é essa série do Morrison, né? Não tem nada melhor do que isso. Assina embaixo, viu? Inclusive, essa Pax Americana é uma das melhores coisas que o Morrison fez nesse projeto aí do Multiverso. ele queria se esforçar para poder fazer o Watchmen dele, né? Ele cavucou fundo Não, lá o lixo do Barba. aquela sequência ao inverso do tiro mesmo, que é protagonizada pelo Pacificador, é muito bem feita, né? Mas deve-se também ao excelente artista, né? Frank Kite, ele monstro, né? Tanto é que ele escolheu o parceiro de longa data para fazer justamente esse capítulo de Multiverse com ele, né? Só me permita um comentário. Eu acho que o personagem ainda teve essas aparições, ainda que rápidas ou até quase inúteis, né? Porque ele tem um visual que chama a atenção. Você vê, Sim. é uma camisa de manga curta que ele usa, coladinha, né? E, O balde e na uma tampa cabeça, de privada na cabeça. aquele negócio estranho na cabeça, parece que tem um secador de mão dos lados, assim, né? E tudo mais. Então, ou então aqueles bonés que botava Coca-Cola de um lado e do outro, as latinhas. É verdade. E aí, por isso, ele é um personagem que chama atenção e os desenhistas curtiam aquilo, de certa forma. Foi o que sempre me chamou a atenção nesse gibi da Abril, que foi a capa, né? Esse visual dele, azul, vermelho e branco, né? Com o balde, latinha de Coca-Cola na cabeça. Uma grande participação que ele teve, eu não li isso, eu pesquisei sobre aqui, encontrei várias referências, inclusive me chamou a atenção que parece que a história é boa. Foi no gibi do Besouro Azul, fizeram aí, né, essa dobradinha de personagens advindos da Charlton, mas o Besouro Azul, o Jaime Reyes, né, a versão latina que tá estrelando também no Young Justice, a série animada, que é muito boa, e ele acaba se tornando meio que um mentor, ele acaba tendo um dos Skyvelhos, né, que nessa versão do Besouro Azul são uma raça alienígena, o Wait, eu não sei como ficou aqui, nunca li os gibis deles aqui no Brasil. É, e ele acaba tendo um desses caras velhos implantado nele, se torna um lanterna amarelo e uma porrada de maluquice que acontece com o personagem ali. Mas ele acaba tendo um final até meio redentor, né? Ele se torna um mentor pro Jaime, não tem nada de psicótico, não tem nada de maluco nem nada assim. É um herói mais velho que teve lá o seu momento de auge e agora tá numa semi-aposentadoria e acaba sendo chamado de novo para a batalha. Mas eu não me recordo se isso saiu aqui pela Panini. Acredito que alguma coisa saiu sim, porque houve um momento ali que esse personagem Bizu estava muito na moda aqui, aparecendo em adaptações, inclusive em The Brave and the Bold, a série animada, né? Acho que Jamerson é fã aí, deve ter visto também. E aí pode ter saído alguma coisa aqui, mas eu acho que essa, na era moderna, assim, né? Antes das participações atuais, após Fronteira Infinita, que são a que deu início à série nova do Esquadrão Suicida, que é muito boa, a gente já comentou várias vezes aqui, eu falei dela até no 7 de agosto de melhores de 2021, que a gente chama de Cozinha da DC, né? Aquela série do Flash, Lanterna Verde, O Monstro do Pântano, Esquadrão Suicida, Academia Titãs.
tem uns escritores novos que estão fazendo coisas muito boas ali, interligadas, sabendo fazer uma conexão boa. O Pacificador chega a aparecer no gibi do Pântano, do Humvee. E aqui e ali vai montando uma história muito legal. É um personagem que é, sem ser caricato, mas tem essa coisa da obsessão pela paz, sim. Mas até para quem vê o filme, né, ele tá bem diferente, ele tá aliado do Coronel Flag. E tá bem bacana. Eu recomendo de novo a leitura desse gibi. Tá indo agora pro seu segundo ano, fechou agora com uma puta virada aí do plano da Amanda Waller, viajando dimensões para recrutar vilões também. Não vou falar muito mais não para não dar spoiler, acho que vocês também não leram, mas é divertido demais. E a arte é de um brasileiro, Eduardo Pansica, que é muito boa. O cara é escola do Ivan Reis, assim. Não tô dizendo que o estilo é igual não, mas é aquela coisa bem detalhada, bem bonita e bem dinâmica. Você não é muito fã dessas séries, dessas participações atuais pós Fronteira Infinita do Pacificador, não, né, Jamerson? Não, na verdade, eu não sou muito fã do material atual da DC, né? A DC é editora de quadrinhos do coração, mas só produz merda atualmente. O merda é o título do Batman, que normalmente é sinônimo, né? Você tá muito amargo, Jamerson. Você tá andando muito com Dãozinho. Você anda muito amargo. Ô, Jamerson, a gente está esperando um Omniverso sobre a Legião do Super-Herói do Bendis, pô. Não virá com minha presença, certo? É algo assim, é algo tão irrelevante, né? Que assim, nem Scan, que já traduziram aí da Legião com a Liga, eu tenho coragem de ler. É tipo assim, você baixa, olha, aí você fala, pô, vou dormir. A gente quer até gostar, mas não tem jeito, deixa. né? Eles Na não verdade, deixam. a DC, ela não deixa você mais gostar dos personagens dela. Por exemplo, quando a gente fala aí do Pacificador, olha só, vamos ser sinceros, é um personagem secundário, não tem valor intrínseco nenhum, mas aí você encontra ali uma participação dele legal dentro daquilo que se espera dele em Janus Directive, né? Janus Directive, ou Conspiração Janus aqui no Brasil. Ele é utilizado de forma inteligente ali dentro daquela série. Aí você o vê, como você falou, no Besouro Azul, você o vê ali em crise final, aparecendo ali no fundo, né? Então, eu lembro que o Bane mesmo matou um personagem da Charlton na crise final. Eu esqueci qual o personagem. Mas você ficava interessado em ver as participações dos personagens. Eles apareciam no fundo, mas mesmo assim você se lembrava, olha, esse personagem aqui e tal. Hoje não, hoje é tudo confuso, certo? Eles estão dando um tom errado para as histórias e estão se perdendo, certo? Nem mesmo fazendo boas adaptações para cinema e TV eles conseguem. Acerta um projeto, mas quantos projetos a DC já errou? Isso aí não tem nem comparação, o tanto que a DC já errou. Infelizmente, DC errar é a regra, né? Porque toda hora muda o direcionamento. Parece aquelas empresas grandes. Eu trabalhei em escritório de advocacia que tudo tinha que ser reinventado a cada 3 ou 4 meses, né? Porque alguém tinha uma ideia genial lá. E se você não sabe, já deve ter visto algum advogado aí achando que é dono da verdade, né? Advogado acha que é tudo. É consultor, é contador, é administrador, e aí tem essas ideias malucas e revoluciona tudo, e agora vai. Agora vai, e daqui a Eu 3 gosto meses de agora vai tudo citar, de novo. A eu gosto DC de é citar isso, é um Caetano escritório de Veloso, né? Porque advocacia. se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção, porque está provado que só é possível filosofar em alemão. Bom, e para poder a gente fechar a parte dos quadrinhos, teve a One Shot que a DC lançou justamente para chamar a atenção para a série, né, que estava para ser lançada, ou já tinha sido lançado alguns episódios,
que é a série escrita pelo Garth Ennis, que é a Pacificador, Peacemaker Disturbing the Peace, né? Acabando com a paz, talvez, não Perturbando a sei, é paz. uma tradução. Perturbando a paz, pronto. É do Garth Ennis com o Gary Brown. E aí ele é uma série que ele reconta a origem do pacificador, né? Ele tá ali contando para uma psicóloga, né, ou para uma agente, e ela não, minto, Jornalista. Jornalista. Ela sim, é uma jornalista, ela né? sim. Isso. Não, não, É uma não. jornalista, Não, ela vai entrevistar ele, né? não, ela é uma psicóloga que tá entrevistando, fazendo a avaliação dele pro programa lá secreto, e aí ela descobre as Não, é merdas isso todas e aí. alerta o FBI e Nós tudo mais, não é estávamos. isso? Mas é porque a gente, quando a questão da ideia dela descobrir, a gente pensou que ela fosse uma jornalista infiltrada. Sim. É verdade, é verdade, é É, verdade. E, cara, aí você percebe como um escritor que sabe o que faz, principalmente história de guerra, quando consegue fazer com o personagem, né? Porque esse one shot, sim, vale muito a pena. Os desenhos do Gary Brown são excelentes. E que ele até eu tava. Eu falava, quando eu li a primeira vez, eu falava assim, não conheço, nunca vi e tal. Mas aí eu lendo esses dias a mensal a mensal não, né? A quinzenal dos X-Men da Panini, ele desenha algumas edições da X-Force. E ele conta, nessa história do Pacificador, conta meio que a origem, as passagens dele pelo exército e como alguns membros das equipes dele acabam morrendo, fogo amigo, um acidente mal explicado, alguma coisa esquisita que aconteceu, e aí ela tá lá entrevistando ele, e ele tá contando de boa o que aconteceu e acaba contando os podres, né, dessas pessoas que acabam morrendo. E, cara, é uma puta história. É uma pena que é um one shot, né? Mas queria ver mais coisa do Pacificador escrita pelo Garth Ennis, porque se tem um escritor que sabe fazer história de guerra, é ele. eu concordo. Ninguém fala de guerra tão bem quanto o Ennis nos gibis. Assim, aí diferente, né? Não é mérito de um, demérito de outro. Não é diferente que eu comecei comentando do Kuppenberg. Aqui a gente vê na boca dos personagens diversas críticas não veladas, mas expostas mesmo. E aí eu faço também o meia-culpa, Jamerson, porque hoje a gente vê poucos escritores com essa capacidade de colocar na história e te fazer pensar sozinho. Concordo que é uma coisa muito mais dos gibis antigos. Até hoje a gente tem aí um bando de abestalhado, né? Que dizia que não tinha política no gibi, sempre teve, mas talvez a gente fosse novo demais para entender o contexto, ou pela coisa ser bem feita. Não que hoje não tenha muita coisa muito bem feita, mas a gente também tem escritores aí mandando textão de Twitter nas suas mensais, né? É o caso, por exemplo, da. Me desculpe, vou ter que falar, Marcos. Pode cortar se você quiser depois. Censura aqui no Pilha. É o caso da Vita Ayala, que está fazendo um trabalho horroroso nos Novos Mutantes agora. Que é aquela coisa, como diz o americano, on the nose, na cara demais, que acaba perdendo o interesse mesmo do leitor na coisa. Eu gosto muito desse gibi. Eu fui ler tem uma semana antes da gente gravar aqui. Tava na pilha já há um tempo, mas eu tava achando que era uma mini. A gente até comentou em off aqui. O único lugar que eu vi que não tinha o número 1, né? Disturbing the Peace número 1, é no material promocional que veio no próprio gibi, no final do scan. Então, pra mim, tava com cara de ser uma minissérie. Eu disse, deixa eu juntar tudo pra ler de vez, né? Deve sair até o final quando a gente for gravar. Mas não saía a 2. O Marcos até me perguntou, Maurício, quando é que vai sair a 2? Eu fui olhar nos sites todos de solicitações e tudo mais, não achei. Aí descobri essa informação que é one shot mesmo. Dá vontade realmente de você ver um run, um arco que seja eu discordo do dos personagem nobres pelo colegas, né? Discordo no seguinte, Ainda bem. no seguinte contexto. Acho sim que o Garth Ennis é talvez o escritor mais hábil no momento para contar uma história de guerra e histórias de personagens em contexto de guerra, mas eu acho que ele não adapta a história do pacificador, né? Ele faz uma história genérica de um soldado amargurado, né? Eu não vejo assim
os elementos do pacificador. Eu vejo os elementos de um soldado que tomou decisões extremas. Talvez eu veja no material do Ennis mais o comediante, certo, do que o pacificador. Porque como ele vai contar a história toda da vida do personagem, vai criar um cenário muito extenso e tem uma grande passagem na infância, e aí tem umas decisões que ele toma na infância, você começa a pensar, não, mas isso não tem relação. E outra questão é que, exceto eu acho que uma capa alternativa, o pacificador não usa aquele uniforme padrão que a gente conhece, que a gente estava até debochando agora há pouco. Porque na verdade, as histórias que ele está contando ali para psicóloga foram quando ele serviu o exército, né? Então é mais uma história do Christopher Smith do que do pacificador em si, né? Eu entendi mais além, eu entendi que ele estava sendo cogitado ali para o projeto que ia transformá-lo no pacificador. Pois eu entendi isso também, mas aí ao mesmo tempo eu acho que nesse contexto o Ennis não foi hábil o suficiente para não dar muito espaço. Eu achei aquela sequência mesmo com os assaltantes, né, e a infância e as decisões que o garoto toma, aquilo ali foi um pouco extenso. Poderia ser mais impactante se fosse um pouquinho mais curto, né? E eu acho, não quero discutir o talento do Ennis, ele é um cara multitalentoso, certo? Mas eu acho que o foco da edição é contar uma história de um soldado e que está sendo selecionado para um projeto, ok. Mas assim, não é o pacificador ainda. Ah, isso eu concordo. Podia ser qualquer outro personagem ali. Podia ser um soldado desconhecido, podia ser um Nick Fury, enfim. Poderia ser o próprio Justiceiro, né? Ou o próprio Justiceiro, eu concordo. Não há o pacificador ali. Vai ver chamar o Ennis e ele disse, eu tenho essa história aqui. E a história em si é bacana, é boa. Vai concorrer a Eisner, não sei, mas é muito, muito legal. A arte, como o Marcos falou também, casa bem, o desenhista é bom. Eu também não conhecia de nome, já tinha lido essa história da X-Force também, Marcos, mas não tinha ligado o nome à pessoa. Você que chamou a atenção agora. Mas preciso lembrar também, né? É um gibi da Tarja Preta, né? Eu gosto de chamá-lo de tarja preta mesmo, certo? Bat-label, como o Dão gosta de falar. Tarja Preta, porque é uma maluquice da DC atirando para todo lado nesse conceito aí agora do Black Label. Tem coisas boas, mas a média é baixa. Não que a Vertigo fosse só acertos, né? A gente vai ter sempre aí essa rixazinha, essa rusga, porque substituiu a Vertigo e já estava moribund. Mas é uma outra versão, uma outra visão. Podia dar início aí a uma série ou outros especiais desse pacificador em si. Agora você foi aceito no projeto, vamos adiante e vai contar outras histórias fechadas ou não sei se o Ennis vai ter interesse. Mas é uma visão diferente, completamente diferente. Agora, para mim, é válido porque não é um personagem que tem essa personalidade toda que seja memorável. Salvo para quem tem como xodó aí esse gibizinho da Abril, que ele estrelou. Pois é, Maurício, mas aí eu te interrompo. Veja só a incapacidade da DC de colocar para os leitores, que são poucos, né, um gibi que reflita, né, aquilo que está no multiverso, né, nas outras mídias, né? Então, assim, o cara que quer pelo menos minimamente ver um pacificador com as mesmas características gerais, né, da série de TV, claro que aquele você não vai encontrar, mas algo que lembre aquilo, você vai olhar na banca e não vai encontrar, né? O que é curioso, porque a própria DC tá lançando, acabou de sair agora também com o desenhista brasileiro, José Luiz,
o Titãs United, que é basicamente uma história com o visual dos quadrinhos, mas com a mesma equipe dos Titãs da série que tá fazendo sucesso aí, né? A gente já comentou de passagem aí em outros programas e até nas redes sociais dela também. Que tem gente que adora, tem gente que odeia, que acha trash, enfim. Mas se você curtiu os Titãs da série, quer ler um gibi com aqueles Titãs, ainda que não seja exatamente, mas com aquela formação, para dar o gostinho, esse material que esse público busca, que você falou, Jamas, tem o Titãs United, uma mini, 8 edições, acabou de acabar agora, daqui a pouco vai ter encadernado, deve sair por aqui também, provavelmente quando uma próxima temporada da série apareça por aí, mas é isso, parece que assim, cada cabeça é um mundo lá dentro, né, o que é feito para um não é necessariamente feito para outro personagem, porque não existe uma linha editorial, não existe um acompanhamento, uma pessoa que faça a ligação. Que olha assim, ei, os caras aqui da editoria de Titãs estão fazendo um negócio massa, vamos fazer aqui também com os quadrão, vamos fazer com isso, vamos fazer com aquilo. Há um descompasso total. A DC é uma grande panini em nível Eu acho que a mundial, né? DC é controlada por um agente infiltrado da Marvel que quer falir, mas antes de falir, quer destruir os personagens, né? Todas as propriedades intelectuais da DC. Eu nunca vi alguém ser tão mal administrado, certo, quanto a DC. Isso é, ó, são vários, né? Porque isso é bem coisa da Disney mesmo, né? Infiltrar e destruir. Um deles já foi identificado, o nome dele é Brian Michael Bendis, mas a gente sabe que existe mais gente lá. E digo mais, pra mim, isso é macumba do Alan Moore. Uai, tô contra a frente. Isso é macumba do Alan Moore, enquanto não devolverem pra ele os direitos do Watchmen e tudo mais, não vai melhorar. E toda vez que mexem em Watchmen alguma coisa assim, piora. Tá aí uns The Clock, tá aí o que aconteceu depois com isso. Nada. Eu já falei, né? Antes de Watchmen, nada, e depois de Watchmen, nada, né? E aí tem colegas nossos em outros podcasts escapados por aí, que escapam pela tangente, que defendem que a gente tem que ler esse material, tem que encontrar coisas boas. E eu tô com o Alan Moore, né? Eu acho uma sacanagem o que fizeram com ele. Aí, por mais que ele tenha tido um péssimo advogado, né, para ler o contrato, mas não deixa de ser uma desonestidade, né? Não, pra mim essa caveira de burro aí que o enterrou debaixo da sede da DC e a DC mudou de sede, ele foi lá e enterrou outra. Ou nem foi lá, né? Usou os poderes psionicos dele, mas é merecido sim. Tem que devolver o negócio do cara. É uma grandíssima sacanagem. O Paul Levitz, enquanto ainda estava à frente da DC, segurou a onda, né? Não deixava publicar coisas novas e tudo mais. Foi ele se aposentar, o Didio chegar e o negócio degringolar de vez. Bom, vamos finalizar o podcast falando um pouquinho da série em si, né? O que que vocês gostaram e por que a abertura dessa série é a melhor abertura de uma série de todos os tempos? Maurício Dantas. A abertura é porque a gente tem aquela coreografia maluca, que cada um dança um negócio diferente. O ator que faz o pai do John Cena. Não, o T-1000 ele dança pro outro lado, é muito engraçado. Aí quando aparece a águia na frente, no finalzinho, que eles têm que fazer a pose lá, ele tá com aquela cara de acaba logo essa porra. Não sei o que eu tô Todo fazendo mundo aqui. cansado, ofegante. Não, a série é muito divertida. Eu entendo a crítica de alguns colegas, como o Joel, que falou lá no WhatsApp que as piadas isso, tem aquilo, não sei o que. Eu concordo, não te pega de primeira necessariamente, mas é uma boa série, tem um humor muito legal, sim. E vai ficando mais maluco a cada episódio. Você vai vendo assim, não acredito que eles fizeram isso. No próximo episódio vai ter uma desgraceira ainda maior. E não é só a desgraceira pela desgraceira. Tá tudo bem amarrado dentro de uma história que é bem imprevisível, cheia de plot twist. E que diverte demais. Eu sempre fui fã do John Cena. E ele fez o filme do Bumblebee, né? Que ele é um soldado americano bem G.I. Joe, assim, tapadão. Sou fã dos comandos de ação, pelo amor de Deus, não me bata. Tô só dizendo assim que ele é o cabelo escovinha, fortão, marrento, bem coisa de soldado mesmo americano padrão. E eu sou fã do John Cena desde a WWE, então Aí, me respeite. então,
O cara é bom, eu sempre falei, sempre comentei em rede social, WhatsApp, que pra mim ele seria o agente americano perfeito. Ele é o John Walker dos gibis, Isso é verdade. cuspido e escarrado, como dizia minha avó. Eu tava falando com o Reginaldo, né, que se eu dissesse pra vocês 10 anos atrás que ia ter uma série do Pacificador com o Vigilante e com a filha da Amanda Waller, o que vocês iriam dizer pra mim? Isso é, É, isso é. eu ia dizer que se fosse da DC ia dar errado. Pois é, assim, a série é desconcertante, primeiro porque o plot dela é direto. Eles pegam um cara que sobreviveu a uma missão que está tentando se esconder. Aí eles pegam uma parte do administrativo daquela missão, que foi o filme do Esquadrão Suicida, né? E eles vão e falam: olha, a gente tem uma outra missão, só que agora é interna. E aí o desdobramento da missão, você vê que é uma releitura em termos do próprio contexto do Kaiju, né? Do filme Esquadrão Suicida. Eles vão encontrar agentes que estão defendendo os interesses de uma inteligência supostamente alienígena, né? Então, assim, só que a maneira como é conduzido pela piada, e sempre tem uma piada maior do que a outra, sempre tem uma coisa, parece piada de adolescente, né? Um conta uma piada, outro quer contar uma piada ainda pior do que a anterior, e aí vai num crescendo. Mas o personagem, ele cria uma empatia com você. Eu não vou dizer assim que você fica sensível com ele, mas ele parece ser um personagem honesto. Você olha pro pacificador da série e fala: pô, não, o cara é isso mesmo. E ele, na verdade, ele teve uma influência de um pai autoritário, né, e que colocou ele no caminho errado. E você não sabe em nenhum momento realmente o que ele, a maneira como que ele foi parar no Esquadrão Suicida, o que o levou, né, à prisão. É verdade. Dá a entender que é coisa que ele fez sob influência do pai, né? Eu só queria complementar aqui que ver o pacificador no último episódio lá com o escudão, com o símbolo dele no braço, me deu ainda mais vontade de vê-lo com a roupa preta e vermelha do agente americano. Mas é isso, Mas esse bonde, esse trem já partiu. Já é o cara de fuinha lá, o velhinho do Up, que é o agente americano. Então não tem jeito. um nerd velho chorando. Eu, eu gostei das traduções que foram feitas, né? Como a gente comentou aí, o pai dele se torna um dragão branco da clã, né? Que é o título lá do. Inclusive o Dragão Branco, ele existe na continuidade, ele tem uma história Uhum. da Sociedade da Justiça, ele já apareceu aqui no Brasil, viu? Isso, é uma tradução, uma mistura perfeita ali que fazem. A galera pode reclamar do Vigilante. O Vigilante, a gente acabou não falando dele, né? Dos gibis dele, mas também é um personagem querido aqui, graças a um especial que saiu. É um personagem que acaba morrendo também, que não é muito na época. E eu sempre gostei do visual do Vigilante. Nunca tinha lido nada, fui ler muitos anos depois. Mas ele é o clássico caso do nunca te li e sempre quis seu bonequinho. Porque é um visual muito legal, aquela máscara de esqui, a coisa toda preta. Eu desconfio que como boneco ele é melhor do que como vigilante, porque na verdade é um Moro diferente, né? De novo, é o que eu ia comentar. O Vigilante é outro desses personagens que também tem uma estrutura de operação, né? Tem uma loira gostosa que vai dar um suporte emocional para ele de alguma ali, e vai ter toda essa justificativa de por que ele é esse justiceiro. Ele é um promotor público que um duas caras, né, que não teve ácido, mas que a família é morta lá pelo mafioso, e aí ele some, quando volta ele sabendo matar de todos os jeitos e assume a identidade do vigilante. E aí logo no primeiro gibi ele tá na frente do arqui-inimigo dele, o cara que matou a família dele, mas ele decide não matar porque não tem provas que
ele ter cometido lá o tal crime que ele estava sendo acusado, porque ele só matava os caras que obviamente tinham sido culpados, mas foram liberados por tecnicalidades ou corrupção dos juízes. Então, assim, é bem específico mesmo de um momento do povo americano, né, enquanto país, enquanto sociedade, que não tinha confiança no seu judiciário, que gerou uma série de histórias nesse sentido, né? A gente tinha aqui aquele Martial Law também, aquela série, né, do A Justiça é Cega, mas enxerga no escuro. O próprio Justiceiro, que fez muito sucesso nessa época, ali anos 80, começo dos anos bem, porque existia esse entendimento ali subliminar, né, cultural até. E aí a gente vai ver na série um personagem que é completamente piadão, doidão. O Adrian Chase é o mesmo alter ego, mas com uma personalidade completamente diferente. Eu até achei no começo, quando ele menciona o irmão, né, achei que o irmão que é o vigilante original, mas morre, aí ele assume o manto, mas o Gunn não se prende nisso. Agora eu gostei demais. Acho que a história, inclusive, surpreendeu positivamente. O filme do Esquadrão Suicida do Gunn é divertido, ganha muitos pontos por usar aqueles visuais ridículos no meio do que a gente estava vendo tanto de DC, né, do dark e verossímil que o Snyder tentou implantar ali, que muito nerd adora. Eu não gosto, eu acho que ainda a gente foi ver recentemente o Robert Pattinson, né, o Pattinson, dizendo aí que a DC é emo. A DC nunca foi emo, sempre foi muito mais iluminada do que a própria Marvel até. Mas a gente vê essa alopeação toda visual de conceitos e tudo mais, desde o filme do esquadrão dele. Porra, eles colocam o Starro, bicho, o Starro, e o definem como Kaiju, é um Kaiju, que tá lá destruindo cidade e tudo mais, os caras correndo pra matar. É muito divertido. É um grande clipe, eu não achei como filme assim, com esses métodos, sensacional, não achei tão bom em si quanto, por exemplo, o próprio Guardiões da Galáxia do Gunn. Talvez pelo momento, foi novidade e tudo mais, mas eu não achei assim. Mas o que ele consegue fazer dentro do que ele se propõe, e com esse spin-off que foi o Pacificador, eu tenho que aplaudir e dizer que, já adiantando aqui um ponto de pauta, Marcos, mas que eu quero ver uma série, um filme da Liguinha feita pelo Gunn. Inclusive, o Demater já falou no Twitter que ele quer ver isso também. Olha, isso seria bem legal, viu? Vamos ver, né? Porque o Gunn agora tá terminando de fazer o Guardiões da Galáxia 3 e vai ter a segunda temporada do Pacificador, e ele já tinha anunciado que teria mais uma série que é spin-off do Esquadrão, né? Então, quem que você acha que vai ser a série? De quem você acha que vai ser a série, o Jamerson? Eu tava falando em off que eu acho que será do Sanguinário, né? Porque ele falou que teria que ser, que era uma série que não seria de comédia. E aí, para sendo um spin-off do Esquadrão Suicida, para não ser comédia, teria que ser ou a Amanda Waller ou então o Sanguinário. Eu não vejo outros personagens com carga emocional para que não seja um deboche, né? É, eu não sei se vocês discordam de mim, mas assim, existem outros personagens que ele poderia utilizar, mas todos seriam comédia pastelão, né? Acho que não dá pra gente limitar também aos personagens que já apareceram. Sendo um spin-off de Esquadrão Suicida, pode ser um novo personagem que apareça nesse contexto de uma missão, dentro desse universo, com interações, o que quer que seja. Agora você levantou uma possibilidade interessante, Jamerson. Uma série, ainda que curta, 8 episódios, vai lá, mostrando a Amanda Waller como centro, as maquinações, como ela mexe com aquilo, enfim, eu acho que seria muito interessante. Essa versão Ah, agora isso seria mesmo. essa versão agora do Esquadrão nos gibis, ela foca justamente, a Amanda Waller não toma o centro da narrativa, ela tá ali pela beirada, mas é um plano dela dentro de outro plano, dentro de outro plano, que vai sendo descoberto por alguns integrantes e que eles tentam impedi-la, ainda que tentando fazer o jogo dela para ela não perceber. Afinal de contas, eles têm uma bomba na cabeça que ela pode explodir a qualquer momento. Então, esse jogo de gato e rato que acontece no gibi, e essa ideia de que a Amanda Waller sempre tem uma carta na manga, um plano dentro do outro plano, é muito legal. É a Amanda Waller que a gente gosta e é uma ótima sacada assim para fazer uma série, ainda que curtinha. Não vai ter 2, 3, 10 temporadas, não precisa. O Marcelo Miranda fala sempre isso, né? Deixa as coisas acabarem e eu concordo. Às vezes pode ter só 8 episódios e
e render um outro spin-off, o ponto que aquilo ali acaba, vai para um outro momento. A gente tá na era aí dos universos expandidos, então é muito, muito, muito válido isso. E tem uma puta atriz fazendo a Amanda Waller, né? A gente não precisa nem tecer mais comentário do que isso. Pois é, eu acho que é isso, né? Falamos um bocado do Pacificador, né? Que quem diria, fizemos um podcast de mais de 1 hora falando do Pacificador, mas foi o James Gunn conseguiu novamente. Se ele conseguiu fazer que um guaxinim, uma árvore, fizesse sucesso nos filmes da Marvel, então nada mais justo que ele faça um cara com uma tampa de privada na cabeça fazer sucesso também, né? Então, eu acho que é isso. Algo mais a acrescentar, senhores? Eu só acho que o Pacificador, com aquele rato que sobreviveu lá no Esquadrão Suicida, seria uma boa dupla, viu? Não, porque aí provavelmente o Igli ia comer o coitado do ratinho. Que, aliás, o Igli é o melhor personagem da série toda. Eu vou falar que sugeriram uma tradução pro Igli que eu achei, depois que eu parei para pensar assim, Aguinaldo seria um excelente nome, viu? Na versão da Abril é Aguicho, né? Tinha isso, eu acho que é isso, é Aguicho. Aí é curioso, porque a série, inclusive, o marketing todo foi feito como pacificador, não peacemaker. Só os nerds pau no cu e descolados da internet que continuam falando peacemaker. É a galera do Juggernaut, Hawkeye, o Joker, a Harley Quinn. Mas Aguinaldo seria legal, não seria? Sensacional. Já apoio. Agora só vou chamá-lo de Aguinaldo. Fecha este podcast com chave de ouro. Não, depois disso não temos mais o que falar. Bom, é isso, senhores. Depois desse magnífico nome traduzido pelo Jamerson, não temos mais nada a acrescentar. Ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Baby, you're losing ground. You soon become the mirror, realize the whole is wrong with you. Dancing with your blinkers on, for your door the invisible bone. Você coloca o som dele, aquele som característico dele. Eu pensei que o Jamerson ia fazer o som. Não tanto, não. Eu me poupe dessa vergonha. Bone. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br